Isso aí, podemos fazer a nossa análise, Gerli. Então vamos lá para a nossa análise do jogo. Você, torcedor, pode seguir mandando a sua mensagem, mandando o seu recado. A gente entra agora no que nós vimos desta, desta vitória do Atlético sobre o Yumas pelo placar de 2-0, tá bem? Vamos trazer aí as formações das duas equipes, né? Como os técnicos mandaram os times a campo, e aí depois a gente entra na nossa análise propriamente dita. O Atlético do técnico Rafael Lacerda, né? Remanescente do ano passado, o técnico Rafael Lacerda. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a escalação do Atlético, foi essa aí, ó, que aparece na tela. O Atlético esteve em campo com o Paulo Vitor, Jean Dias hoje na lateral direita, Tito, Natan e Guilherme Lopes. Giovani, Ariel, substituído pelo Adriano Martins, Lima, substituído pelo Jader, GH, trocado pelo Klebert, Léo Jacó, que deu lugar ao Natan, e o Vitinho, substituído pelo Tylon. No Atlético, os 2 gols foram marcados pelo atacante Léo Jacó. O GH e o Lima foram os 2 jogadores que tomaram cartões amarelos pelo lado do Atlético nesse jogo contra a equipe do Yumas, tá bem? Agora vamos entrar aqui na equipe do Yumas, do técnico Anderson Gomes, né, que já passou pelo Atlético. O Yumas do João Souto no gol, o João Salles na lateral direita, 2 Joãos, né, ali no início, o Paulo Celson, o Davi, depois o Alan e o Inácio trocado pelo Fernandinho, Murilo Rosa, Petricelli, depois o Rafinha e o Robert. Lá na frente o Jean, substituído pelo Lucas Vitor, o Pedro Igor e o Zizou, que não é o Zinedine Zidane, caso alguém possa confundir, substituído pelo Cardoso. No Yumas tomaram cartão amarelo o João Salles, o Paulo Celson e o Lucas Vitor, que chegou a tomar cartão vermelho, mas o cartão vermelho dele foi substituído pelo cartão amarelo, foi trocado devido a uma recomendação do VAR. Então vamos lá, Ana, vamos falar aqui do jogo. Você quer começar ou quer que eu comece, Ana? Pode escolher. Gerli, eu posso começar aqui, com certeza Vamos lá. você vai incrementar tudo que acabar ficando faltando. Então Mas fale eu pra gente vi, como você viu o primeiro tempo, primeiro, Ana, como foi o primeiro tempo do Atlético, em que o Atlético já conseguiu abrir o placar de 2-0. exato, um primeiro tempo melhor que o segundo. O Atlético buscou mais o ataque, porém, mesmo assim, eu vi o Atlético um pouco com o freio de mão puxado, na boa expressão goiana, ali tentando encontrar o ritmo, a cadência do jogo. E talvez muito por conta da falta de imposição física, técnica do adversário. Como o Yumas não pressionava, deixava o jogo morno, o próprio Atlético, na minha opinião, caiu neste jogo desacelerado, sem, sem a competitividade necessária para um jogo profissional. Aproveitou a chance que teve, a chance mais clara, a chance mais nítida. O Léo Jacó, como um exímio centroavante, coloca a bola para dentro quando ela, mais uma vez, dá bobeira ali dentro da pequena área. Léo Jacó guarda, mostra uma presença de área gigantesca, mas em termos de futebol, Jardim, eu vi muito desse jeito, um Atlético muito preso, com muitas dificuldades de criar jogadas, de sair jogando. Talvez, eu não sei se eu não vi o campo atrapalhando tanto assim para essa falta de velocidade do Atlético já no primeiro tempo. Ao mesmo tempo, senti uma dificuldade dos jogadores em adaptar com essas mudanças. Até o técnico Rafael Lacerda cita que ele alterou o time e é difícil exigir que tenham a ligação, tenham conexão, mas foi a maneira como eu vi esse primeiro tempo. Um Atlético com dificuldades de jogar, de se entender dentro de campo por diversos fatores. Eu cito, como eu falei, a falta de conexão entre os atletas e o próprio Inhumas que não dava combate. Não dando combate, deixava a partida morna, sem exigir muito do Atlético. Bom, vamos lá, né? Tem até algo que o Lacerda salienta que eu compreendo, porque às vezes é muito, a gente vê ali uma escalação, né? Tem uma escalação aqui com 11 jogadores, eu vou colocá-los em campo,
e eles automaticamente já vão jogar. Não é tão simples assim. É um time que nunca tinha jogado junto, tinha feito um treino junto, e você vai para um jogo competitivo, um time até jovem que entrou em campo, com vários jovens na formação, e isso tem um peso, né? Isso tem um peso dentro do desempenho da equipe. Mas eu gostei do desempenho do Atlético no primeiro tempo. Teve as suas dificuldades, teve a falta de entrosamento, mas o Atlético tinha movimentos interessantes que levaram o Atlético a construir essa vantagem de 2-0 no primeiro tempo. Até separei, Ana, por favor, coloque aí na tela cheia, Ana, para eu mostrar um movimento que eu gostei para o torcedor atleticano. Tá bem, torcedor? Aqui, ó, eu tô colocando o Atlético de vermelho e o Inhumas de amarelo, tá bem? Só para você se sintonizar. Um movimento que eu gostei no Atlético. O Atlético ele fez aqui uma linha de 4 homens nesse setor aqui, ó, entre as duas linhas de marcação. Aqui é o goleiro do Inhumas, a primeira linha de marcação do Inhumas, com só o Léo Jacó dentro dela, e você tem a segunda linha de marcação do Inhumas, onde jogava os dois volantes e os dois ponteiros, e o Atlético aproveitou muito bem esse entrelinhas. O Atlético circulava bem a bola, então o Yumas fechava a marcação aqui para proteger a área, né? Descia os ponteiros, os laterais para fazer esse bloco aqui, ó. E o Atlético ele conseguia circular bem essa jogada e achar, balançava a defesa do Yumas, por exemplo, a defesa balançava toda para o lado de cá, só que funcionou mais foi ao contrário, né? Balançava a defesa pelo lado esquerdo e aí acelerava essa bola para a direita para chegar por aqui para concluir as jogadas. O Atlético conseguiu fazer isso em vários momentos. Vocês vão se lembrar de um lance do Lima, que ele até dá uma caneta no lateral. Vocês vão se lembrar de um outro lance do Lima, que ele recebe em velocidade, invade a grande área. Nesta caneta ele acaba tentando cruzamento e erra. Então era um tipo de jogada que funcionava. O Atlético conseguia exercer essa jogada em alguns momentos. Foi um movimento que eu gostei do Atlético nesse primeiro tempo, né? O Atlético marcando dessa vez num 4-4-2, mudou a marcação em relação ao que ele tinha feito lá no Anésio Brasileiro Alvarenga, que ele marcou num 4-5-1, dessa contra o Goiás também ele marcou num 4-5-1, dessa vez ele optou por marcar num 4-4-2, talvez até porque não se resguardou tanto contra o Yumas como acabou fazendo em outras partidas. Mas eu achei que o Atlético ali, com o Lima, com o GH, com o com o Léo Jacó aproximando, com o Jean Dias descendo, principalmente pelo lado direito. Pelo lado direito o Atlético funcionou. O lado esquerdo eu não gostei, porque o Guilherme Lopes ele não fez uma partida no nível das outras que ele fez, ruins, mas ele também não conseguiu colaborar com o time. E o Vitinho também não. Então, até existia a ideia de se fazer isso pelo lado esquerdo, mas a ala esquerda do Atlético não funcionava. Como a direita acabou funcionando, o Atlético despejava muito o seu jogo ali pelo lado direito e conseguia armar situações interessantes. Faltou o capricho na definição. Tem uma jogada que o Vitinho perde, tem uma outra jogada que o Lima finaliza por cima, uma outra jogada que o cruzamento sai em cima do zagueiro, mas o Atlético conseguiu pelo menos 3 boas chegadas ali por esse lado direito. Defensivamente, o Atlético não sofreu com nenhumas no primeiro tempo e conseguiu construir nesse oportunismo do Léo Jacó 2-0, né? O Léo acreditou nas duas bolas, ele se atirou para a bola, ele foi de encontro à bola. Eu acho isso bom no atacante, sabe? Quando o atacante procura a bola, ele não fica esperando a bola procurar ele. E nos dois, o Léo perseguiu a bola para fazer os gols do Atlético, os 2 gols que transformaram ele no artilheiro do Campeonato Goiano, 4 gols marcados até esse momento. Basicamente, no primeiro tempo foi isso que eu vi. O Atlético outra vez, né? O terceiro jogo, né, que o Atlético consegue abrir um 2-0 aí no primeiro tempo. Aconteceu contra o Anápolis, aconteceu contra a Aparecidense e hoje de novo contra o Yumas. Mas no segundo tempo dessa vez, né, ao contrário das outras, o Atlético não sofreu. Exatamente. No segundo tempo, um Atlético que soube cozinhar o jogo, na minha opinião, da maneira correta. Eu pensei, Jolie, que sofreria com as alterações, porque acabou entrando jogadores jovens, inexperientes, mas passaram ali, de certa maneira, segurança. E muito por conta também, não dá para não falar, a equipe do Inhumas mostra uma fragilidade tremenda, gigante. No segundo tempo, até ali, eu acho que uns 20 minutos mais ou menos,
O Atlético nem tentou que o Inhumas ficasse com a posse de bola, tocasse dentro entre o goleiro, os zagueiros, até chegar no primeiro, segundo volante, porque não esboçava perigo. O Inhumas com a posse de bola não esboçava perigo para o Atlético. Foi quando o Atlético deixou essa situação acontecer. Depois, quando quis, o Atlético retomou o controle da partida no sentido de posse de bola, girou, brincou, balançou, mas nada contundente. Sendo honesta com a nossa audiência, vou contrariar o mestre Edson Rodrigues. Foi um segundo tempo que deu um pouco de sono pelas circunstâncias, né? Não houve ali emoções, tanto por parte do Atlético quanto por parte do Inhumas, tirando o terceiro gol que foi anulado, e aí a gente fica com essa dúvida. Mas eu vi um Atlético que claramente controlou a partida para não ter mais riscos, riscos ali até físicos de desgaste, controlar minutagem de jogador, controlar quilometragem corrido, e o Inhumas, que é muito frágil, que não esboça perigo a qualquer equipe com um pouco mais de técnica. Então foi um segundo tempo bem protocolar. Eu vi o Atlético no início do segundo tempo, Ana, bem no início ali, eu vi um Atlético até interessado em fazer o terceiro gol, sabe? Nos primeiros 5, 7 minutos. Tanto que o goleiro do Ilmaz faz uma boa defesa, o Atlético finaliza uma outra bola para fora. A boa defesa foi numa finalização do GH, numa jogada com o Tylon. Ele acaba fazendo ali uma defesa. Depois o Atlético começou a insistir mais pelo lado esquerdo, né? Depois da entrada do Tylon e o GH caindo ali por aquele lado esquerdo, o Atlético começou a investir um pouco mais pelo lado esquerdo. Mas foram se passando os minutos, e aí eu já vi um Atlético mais interessado em preservar o resultado e em uma sem força para tirar o Atlético dessa zona confortável, né? O jogo estava confortável para o Atlético, 2-0, o Inhumas não conseguia levar perigo e não conseguiu, né? Qual o lance de perigo real que o Inhumas levou ao goleiro Paulo Vitor? Praticamente nenhum. Então, o Atlético foi conduzindo esse jogo de uma maneira muito suave. E já na reta final, aí sim o Atlético volta a levar perigo em algumas jogadas, chega a fazer esse gol com o Natan, que foi anulado, e acho que cabe um debate muito bom se acertou ou não em anular, mas aí eu já vi um Atlético um pouco mais interessado em fazer o terceiro gol. Mas ao meu ver, o Atlético chegou um momento que ele usou da mesma estratégia que ele usou nos outros jogos contra o Anápolis e a Aparecidense. Com o resultado garantido, o Atlético partiu para preservar o resultado, para manter a vantagem que tem. Contra o Anápolis deu certo, o Atlético não tomou nenhum gol. Contra a equipe da Aparecidense, o Atlético tomou um gol, mas já no último minuto, já estava ganho o jogo também. E hoje novamente. Então, pode-se até dizer que o Atlético diminui o ímpeto no segundo tempo, mas ele segura bem os resultados, né? Com exceção do jogo contra o Goiás, nos demais, o Atlético conseguiu segurar bem os resultados, conseguiu segurar bem a vantagem que tinha, e hoje foi mais uma vez, né? O Atlético segurou muito tranquilo essa vantagem de 2-0 sobre a equipe do Yumas. E pelo lado do Yumas, Ana, te preocupa? Você acha que o Yumas é um sério candidato a rebaixamento? Lembrando que para o Yumas só restam 2 rodadas. Eu quero até ver contra quem que o Yumas joga nessa sétima rodada, Ana. A sexta ele já jogou, né? Na sétima ele vai. Ixi, o Yumas tem uma parada difícil, Ana, porque o Yumas joga com a Jataiense lá em Jataí, próximo jogo, e fecha contra o Goiás no Zico Brandão. Então, caramba, ficou uma situação complicada, mas Gerli, se não fosse os outros adversários, a gente pode colocar aí junto Centro-Oeste, Goiatuba, não, só esses três. Ele é de um nível de fragilidade que é difícil explicar. Foram equipes bem mal montadas. Então eu não cravo esse rebaixamento do Inhumas por esse detalhe, porque o nível técnico fica muito baixo, se equiparando. Mas agora o Inhumas tem uma tabela que ficou pesada. A Jataiense meteu 3-0 na Anapolina, que era um dos melhores times do campeonato até então. Aí pega o Goiás.
Eu, eu vou colocar o Inhumas, né, talvez não como rebaixado direto, mas pelo menos no playoff eu garanto que vai estar. Eu acho que dificilmente o Yumas também foge desse playoff e acho o risco muito sério dele cair. Já cair direto. Porque se o Goiatuba conseguir arrumar alguma coisa nessa reta final aí, para mim tem uma chance grande do Yumas cair direto. Amanhã tem, no final de semana tem Centro-Oeste e Goiatuba, né? É um jogo onde alguém vai arrumar alguma coisa, ou então os dois arrumam um pontinho ali. Então, para mim, o Yumas está numa situação bastante complicada. Vamos falar também da arbitragem, depois a gente analisa jogador por jogador do Atlético, né? Vou colocar aqui na tela a arbitragem. Qual foi mesmo a arbitragem, Ana? O Anderson Oliveira. O Anderson Oliveira, André Severo como auxiliar, com Paulo César Almeida, VAR Osimar Moreira. Bom, você até me pediu um spoiler lá no início, né? Agora eu vou além do spoiler. Para mim, a arbitragem foi ruim. E por quê? Tem um lance que a gente ainda está em dúvida, mas vamos colocar. Vamos pegar dos 4 lances, 3, com exceção do terceiro gol do Atlético, 3 lances, os 3 principais lances do jogo, o VAR teve que socorrer os árbitros. Então, assim, os árbitros de campo, eles erraram nos 2 gols do Atlético e erraram no lance da expulsão do jogador do Inhumas. Então, assim, foi muito ruim para um jogo só, você cometer 3 erros graves e ainda tem o lance do terceiro gol do Atlético, que eu acho que cabe muito debate, porque aí já seria um quarto erro da arbitragem, sabe? Assim, errar, pensa, você apitou um jogo com 4 lances capitais, você errou os 4. Aí não tem como, sabe? Nota muito ruim. Então, para mim, a arbitragem, ela pecou nos lances capitais, que são os lances que resolvem o jogo. Ah, beleza, inverteu um lateral, deu uma falta que era para um lado, deu para o outro, deixou de dar uma falta, deu outra. Esses lances dificilmente interferem no resultado. Mas 2 gols o Atlético fez 3 gols, os 3 foram anulados pela arbitragem. O VAR resgatou 2, o terceiro não foi resgatado. E o lance da expulsão, que o árbitro foi lá e expulsou, o VAR chamou também para não deixar ele expulsar. Então, vou dizer assim, ó, o Osimar Moreira que salvou a pele do Anderson nessa noite, Ana. E o André Severo também, 2 escanteios, ele errou os 2. Aí fica difícil, André. Exatamente, Gerli. E o que mais me incomodou é que eu não vi que foram lances, principalmente o primeiro gol, aquela expulsão, que eu vou destacar esses 2 lances, como algo de uma análise muito difícil, que é difícil para o árbitro decidir, para ele enxergar, e para o Bandeira também, né? No caso do gol na questão do impedimento. E faltou ali uma interpretação, faltou uma atenção, que a gente até havia elogiado a arbitragem goiana nesses últimos jogos, que não estava tendo lances eh, polêmicos, mas hoje deixaram a desejar o combo completo, tanto o árbitro quanto o auxiliar. O primeiro gol, para mim, é o que mais pega, porque são duas situações. O Léo estava atrás e ainda tem o desvio na zaga. E ali, para mim, e um desvio intencional. Então, E nítido. nítido, bem nítido. Tanto é que o Léo Jacó fica transtornado. Eu fiquei ali com receio dele acabar levando o amarelo, de tão irritado que ele ficou, porque foi claro, foi nítido. Um árbitro profissional e um auxiliar profissional não pode cometer um erro desse nível. O segundo gol, eu achei mais ajustado. Eu fiquei, você não sei, passaria, como não tem as linhas, e principalmente nós já estamos acostumados com a questão das linhas, agora eu acho que qualquer lance é ajustado na nossa opinião. É, então, segundo eu até poderia passar. Não, o Osimar viu e comunicou. E a expulsão, da mesma maneira, eu já acho que faltou ali um posicionamento do Wanderson. E o terceiro gol, isso a gente ainda vai ter que debater com as imagens para ver o que de fato aconteceu. Exatamente. Vamos lá, Ana, de quem você gostou no Atlético nessa noite?
É uma pergunta complicada. Do Léo Jacó, pelo oportunismo, a gente cobra muito no futebol centroavantes que sejam centroavantes. Eu acho que o futebol vem perdendo algumas características. Vem perdendo o meia, vem perdendo. E o próprio centroavante. Centroavante que tem que voltar para marcar, jogador que. E tira a característica. E o Léo Jacó, ele é aquele centroavante das antigas, o que nós estamos acostumados. Ele é o jogador de área. Ele é o jogador que a bola estiver dando bobeira ali na pequena área, ela estiver sobrando, ele vai estar lá. Então, isso me agrada muito. Foi o jogador que eu gostei, porque mais uma vez ele mostrou esse oportunismo. Gostei da personalidade do GH, foi algo que eu destaco. Sobre o Guilherme Lopes, Gerli, eu achei que ele não comprometeu. Então já foi muita coisa. Porém, a gente levanta a bandeira que o Inhumas também não foi ali um um grande perigo para o lateral. Mas já só o fato dele não ter comprometido, eu faço questão de exaltar. Já é um avanço, né? É, Bom, eu gostei no Atlético do Jacó, claro, foi muito bem no jogo, muito oportunista. Gostei do GH, achei que especialmente depois que ele passou a jogar no meio campo, ele conseguiu ir bem dentro da partida. Gostei do Natan também, o zagueiro, acho que fez uma partida muito firme, muito tranquila. Até o Lacerda elogiou ele também, né? Essa capacidade que ele tem de ler o lance, matar jogadas quando é necessário. Então, achei o Natan também bem no jogo. Os outros jogadores do Atlético, para mim, foram de um nível razoável ou fraco. Achei que os dois laterais foram aí razoáveis, os zagueiros não sofreram durante o jogo, Giovani apagado na partida, o Lima eu gostei dele no primeiro tempo, achei que ele fez um primeiro tempo bom, depois acabou no segundo tempo substituindo, o Vitinho eu não gostei, sabe, para mim é uma partida apagadíssimo o ponteiro do Atlético, o Vitinho não apareceu praticamente, então, e o Ariel também, achei o Ariel hoje muito apagado, muito distante do que foi o Ariel no Clássico, sabe? Eu tinha gostado do Ariel no Clássico, hoje ele era para ser o meia da equipe, né? Ele era um dos meias da equipe, e ele pouquíssimas vezes tocou na bola, né? Um Ariel escondido, sumido do jogo, então não gostei do Ariel nessa noite em que o Atlético bateu em umas 2-0 no estádio Antônio Ascioli.